Brasília, com a repórter Catiúcia Sotomayor. Autoridades serão recepcionadas mais tarde no Palácio do Itamaraty. A Catiúcia tem informações. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Brown. Feliz ano novo pra gente. A expectativa é que autoridades e convidados comecem a chegar às 5 da tarde aqui ao Palácio do Itamaraty. O presidente eleito deve vir só mais tarde, só depois das 7h30 da noite. Isso porque após a cerimônia no Salão Leste do Palácio do Planalto, em que ele vai receber cumprimentos dos chefes e vice-chefes de Estado e de governo e seus cônjuges, dos presidentes de poder estrangeiros, de ministros de negócios estrangeiros que sejam chefes de delegação, os chanceleres, dos secretários de organismos internacionais e dos enviados especiais de nível ministerial entre os presidentes Alemanha, Argentina, Portugal e o rei da Espanha. Bem, também participam a presidente do Senado da Rússia, a vice-primeira-ministra da Ucrânia e a secretária do Interior dos Estados Unidos. A previsão é recepcionar 2.000 pessoas aqui no Ministério de Relações Exteriores. Na lista das 65 delegações internacionais, há nomes de 150 autoridades estrangeiras de 120 países. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não está na lista de confirmados e não deve mais comparecer, apesar da revogação por pressão do governo de transição de portaria que proibia o ingresso do líder venezuelano e de outras autoridades do país vizinho aqui no Brasil. A presença de Maduro não era permitida desde agosto de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Bem, na programação, ainda antes da recepção aqui no Itamaraty, haverá a solenidade de nomeação de ministros de Estado no Salão Nobre do Palácio do Planalto, que está prevista para as 6 da tarde. E às 6h45 será feita a fotografia oficial do novo governo no Salão Oeste do Planalto. Então, o cerimonial prevê o início da recepção só depois da chegada do presidente, que já terá sido empossado e está marcada para as 7h30 da noite no Ministério de Relações Exteriores. Eu volto daqui a pouco. Ok, bom trabalho, Catiúcia. Até já. Professor Marcelo Suano, queria ouvi-lo especialmente sobre esse convite a Nicolás Maduro. A informação que a Catiúcia traz para a gente é de que o ditador venezuelano não vem, mas mesmo assim foi feito o convite, houve toda a mobilização que a Catiúcia também detalhou para a gente, um esforço para derrubar o veto que havia à entrada dele aqui no Brasil. Maduro não vem, mas tudo que estava ao alcance de Lula para trazer o ditador venezuelano foi feito. Na diplomacia, imagino, né, professor, isso transmite uma mensagem. Qual seria? A presença do Nicolás Maduro no Brasil seria um símbolo muito negativo para o governo, porque ficaria muito claro que tudo aquilo que se fala acerca das defesas que o partido do presidente, bem como o presidente e vários aliados fizeram acerca da maneira de governar de Nicolás Maduro, se confirma. Ou seja, que ali existe uma simpatia pelo autoritarismo e pelos procedimentos ditatoriais. Agora, a esquerda, ela trabalha de uma forma muito inteligente. Sabedora de que isso seria um símbolo negativo, muito provavelmente houve um acordo para que ele apresentasse um desejo de não comparecer por razões diversas. Isso seria uma forma de amenizar quaisquer vínculos que possam ser feitos entre o atual governo, que está assumindo hoje, e o regime venezuelano. De qualquer forma, tudo que foi apresentado antes acerca da Venezuela por aqueles que estão adentrando no governo que 2023-2026 já está para a história e já está circulando mundialmente, além de circular pela sociedade brasileira. Simplesmente foi uma forma de resolver um problema que se criou dizendo que o Maduro deveria vir. Vamos colocar de uma maneira muito clara. O Maduro é considerado internacionalmente um ditador. Por qual razão? Porque desde que ele assumiu, de 2013 até hoje, simplesmente ele utilizou como instrumento de controle da sua sociedade a violência ao extremo da morte. Isso é atestado, tanto por jornais como por pesquisadores, entidades de direitos humanos, pela OEA, pela ONU, todos atestaram. Ora, dessa forma, você não pode simplesmente dizer que você é simpático a essa prática de conduzir um processo político. Creio que a esquerda está verificando que talvez o convite não tenha sido muito adequado, mas pelo menos eles têm uma coisa, eles são leais entre si e eles não buscam um constrangimento absoluto entre eles.
Coronel Gerson Gomes, já de volta aqui com a gente. Pode concluir, por favor, Coronel, aquele comentário anterior que o senhor fazia sobre a questão da segurança, mas queria aproveitar para ouvi-lo também sobre o convite a Nicolás Maduro. Repito, a informação de momento é de que o ditador não virá, mas o convite foi feito e o veto, a entrada dele no Brasil, já foi derrubado. Ou seja, abre-se caminho, abre-se espaço para que, já nesses primeiros meses do mandato de Lula, o ditador faça uma visita ao presidente eleito que vai ser empossado hoje à tarde. Coronel. Então, fechando então o tema anterior, o general Gonçalves Dias, que deve ser o chefe do GSI no governo Lula, foi anunciado como tal, é alguém extremamente competente no que diz respeito a essa coordenação de segurança e fará, vamos dizer assim, o meio de campo tanto entre as ações de contra-terror da Polícia Federal, das polícias militares. Existem medidas que acompanham cada deslocamento do presidente, que vão desde a sofisticação dos hospitais que podem ser evacuado o presidente, tipo sanguíneo, as especialidades que devem estar sempre prontas de acordo com o próprio histórico de saúde do presidente. Há uma série de questões. E como foi muito bem colocado pelo nosso convidado, o coronel, existe uma coordenação que vai não só à logística, mas inclusive a essa coordenação entre os órgãos de segurança, que somente o Exército consegue fazer, e o Brasil está no estado da arte dessa coordenação desde os grandes eventos. Nós não podemos esquecer que nós tivemos a Copa do Mundo, depois tivemos as Olimpíadas, e todos esses eventos trouxeram para o Brasil Rio+20 e vários outros eventos grandes, com presenças de chefes de Estado de muitos países que demandaram preocupações de contra-terror, de coordenação entre os grupos das polícias militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e quem sempre fez essa coordenação foi exatamente o Exército Brasileiro, junto com a Marinha e a Força Aérea, porque existe controle de espaço aéreo, existe de controle da costa. Então, é uma atividade muito complexa e o general Gonçalves Dias deve se dedicar a esse aspecto da segurança. Me parece que sim, há uma tentativa de esvaziar o GSI, da mesma forma como foi feito nos governos anteriores, de outras atribuições de nível de inteligência estratégica, controle de fronteiras, mas a isso a gente vai ver depois. Voltando à questão do Nicolás Maduro, não só o Nicolás Maduro, como também o Daniel Ortega, nós não podemos esquecer que ambos foram restringidas as conexões ou a divulgação das conexões do presidente Lula com ambos os ditadores durante a campanha eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que nos mostra um pouco de uma hipocrisia e até de incoerência, porque ao vedar esse tipo de conexão para favorecer o candidato Lula à época, na verdade, se tentou camuflar algo que é muito evidente. De fato, existe uma conexão, uma amizade até entre o presidente Lula e o Daniel Ortega e também com o presidente Nicolás Maduro. O próprio presidente Lula participou da campanha eleitoral do Nicolás Maduro e nós não temos como dissociar, e o professor Suano colocou muito bem essa questão de que não existe dúvida na comunidade internacional de que a situação na Venezuela ela não se comporta, a situação política, como uma democracia, não existe essa dúvida, mas o Brasil, em especial, para nenhum brasileiro ou nenhum Estado brasileiro é possível nós encararmos a Venezuela em uma situação normal, porque nós temos a Operação Acolhida funcionando.